Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no dia 14 de maio e hoje eu vou estar falando sobre geografia bíblica. Eu vou estar usando hoje dois mapas, né? Esse primeiro mapa estarei falando sobre o crescente fértil, vou explicar para vocês o que significa. E num outro mapa que está no quadro aqui embaixo, eu vou estar falando sobre a janela 1040. Eu acredito, né, que poucas pessoas, a não serem aqueles que estão envolvidos com a Bíblia, envolvidos com missão, envolvido com o evangelismo, eles sabem, né? Eles até já ouviram falar de janela 1040. Só que tem muita gente, né, que fala de janela 1040 e tudo, mas não sabe bem o significado ou como explicar e tudo. E eu estarei mostrando para vocês através do mapa Mundi, né, como que é formada, né, ou como que o que significa de fato essa janela 1040. O que seria, né, basicamente a janela 1040? Seria, né, a região, né, de povos não alcançados pelo Evangelho. Aquelas pessoas, aquelas cidades, aqueles países que ainda, né, não ouviram falar de Jesus. Então tem muita gente que não ouviu falar de Jesus e aí tem esse formato da janela 1040, né, que abrange aquele povo ainda não alcançado. E aí os missionários, né, que vai para o exterior, eles estão envolvidos nisso aí. É lógico que nem todos vai pregar o evangelho lá onde está a janela 1040, porque são países comunistas, são países fechados, né, ao evangelho, é proibido, alguns que são pegos são presos, outros são torturados, outros até, né, perdem a sua vida, mas tem muitos homens de Deus que têm ido para aquele lado de lá, graças a Deus, né? E Deus tem usado muito. Depois eu vou falar sobre a janela 1040. Primeiro eu vou falar sobre o crescente fértil. Porque, primeiramente, aonde que fica essa região? Essa região aqui desse mapa, ela fica no Oriente Médio. É justamente essa região que Deus escolheu para o povo hebreu, né? Quando Deus ele fala para Abraão, lá no início, no livro de Gênesis, fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra a qual eu tenho reservado para você. Ou seja, para ele, para a descendência dele. E Deus disse que essa terra seria fértil, seria produtiva, seria uma terra que manda leite e mel. E de fato, né, essa região, ela era, né, pelo menos nos tempos bíblicos, era realmente uma terra que manava leite e mel, a terra escolhida por Deus para que o seu povo hebreu habitasse. Onde fica, né? Às vezes você pergunta, mas onde fica essa região crescente fértil no mapa Mundi? Quando eu for falar sobre a janela 1040, eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos a localidade do crescente fértil. Ele fica ali, né, no sul do Oriente Médio, quase na divisa com a África, com o continente africano. Então fica ali quase na divisa. E bem embaixo ali, né, no sul do Oriente Médio, quase ali na fronteira com o continente africano. Então eu vou estar mostrando para vocês depois, né, que eu for falar sobre a janela 1040. Primeiramente, por que essa região é chamada de crescente fértil? Onde que é essa região? Essa região é a região de Jerusalém. Temos aqui, ó, Jerusalém, Jericó, Betel, Samaria, Tiberíades, Genesaré, Cafarnaum, Dan, Monte Hebron. Temos aqui do lado aqui, ó, o Mar Mediterrâneo. Temos o Egito, Rio Nilo, Delta, Mar Vermelho aqui embaixo, Mar Morto aqui, Ur dos Caldeus, Jardim do Éden, que foi onde Deus, né, fez o primeiro homem, Adão e Eva, Mesopotâmia, onde Abraão habitava antes de ir para a Terra Prometida, Monte Ararat, onde, né, a arca de Noé pousou quando as águas do dilúvio baixou, Rio Tigre, Nínive, onde Jonas, né, deveria ter pregado, tentou fugir, mas no final das contas acabou indo para lá. Golfo Pérsico e Arábia Saudita. Temos outras regiões, eu não pus aqui, porque senão fica muita coisa aqui. Temos a Síria, aqui, mais aqui. Essa região aqui, né, a região da Galileia, aqui é a região da Judéia, perto de Jerusalém, Jericó. Arábia Saudita mais aqui embaixo, com os caldeus e tudo. Por que chama crescente fértil? Por quê? Primeiro, crescente e depois fértil. Por que crescente?
Porque a região que Deus escolheu para o seu povo, ela abrange desde aqui do Golfo Pérsico, subindo, pegando toda essa região da Mesopotâmia, indo aqui do Rio Jordão, Monte Hermon, Mar Mediterrâneo, pelo menos no início dele, né? E descendo lá no Egito. Você pode ver, né, que o sentido, né, que Deus abrange, ele vai no sentido de um arco, ou no sentido de uma lua crescente. Por isso que se chama crescente, né, indo para cima, como um arco, ó. Vindo assim, 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 até lá no Egito. Então, crescente, fértil. Crescente por quê? Porque é no sentido de uma lua crescente, ou de um arco-íris. Imagina um arco-íris, né? Aqui. E por que fértil? Porque a região que Deus escolheu para o seu povo era uma terra que manava leite e mel, assim como ele disse. Então, ela pegava 4 rios, que é o rio Tigre, que nós temos aqui, o rio Eufrates, paralelo ao rio Tigre, os dois desaguam no Golfo Pérsico. Aí nós temos o rio Jordão, que passa aqui pelo Mar da Galileia, continua descendo até o Mar Morto. Vou estar falando sobre isso aqui. Temos aqui o rio Nilo, desaguando no Mediterrâneo. Temos o Mediterrâneo. Embaixo nós temos o Mar Vermelho. E então, pelo fato da terra de Deus, né, desaguar, ó, pelo fato da terra que Deus escolheu para o seu povo, está entre 1, 2, 3, 4 rios e 2 mares, então é por isso que chama fértil. Porque a terra era muito fértil, devido a muitas águas que tinha e devido também aos 2 mares, né, que servia para o comércio marítimo, né, no caso dos portos e assim por diante. Então, por isso que chama crescente, no sentido crescente, uma lua crescente ou um arco-íris, pegando toda essa região, e fértil pelo fato de estar entre 4 rios e 2 mares. Então, por isso que chama crescente fértil. Eu vou falar primeiro aqui sobre o Rio Jordão, né? O Rio Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon, lá em cima. Lá em cima. O Rio Jordão nasce lá em cima. Perto ali do Líbano, né? A Bíblia fala sobre o cedro do Líbano, né? A madeira que vem do Líbano. Porque na época bíblica, né, muitos reis de Israel, rei de Judá, eles iam no Líbano cortar madeira para trazer, para fazer grandes navios, para fazer, né, grandes construções, casas e assim por diante. Então eles iam muito lá no Líbano para trazer madeira. E aqui o Monte Hermon fica próximo, né, ao Líbano. Ele nasce lá em cima, a nascente do Jordão é lá em cima. E ele desce colina abaixo. Porque na verdade o Jordão, lá no início dele, ele desce como um cânion. Ele desce como um cânion bem inclinado mesmo. Bem inclinado. Então ele desce com força mesmo, as águas descem numa bravura gigantesca. E aqui ele forma um lago pequeno, bem pequeno mesmo, chamado Águas de Merom. Está escrito lá em Josué 11, fala sobre as águas de Merom. Essas águas de Merom é esse primeiro lago, pequeno lago, né, que o Rio Jordão forma. Ele vem e forma um pequeno lago aqui, aí ele continua, forma o Mar da Galileia, que eu vou estar explicando para vocês sobre isso. Depois ele continua descendo aqui abaixo, e ele deságua, aí ele morre aqui, ele deságua no Mar Morto, ou Mar de Sal. Vou estar explicando para vocês isso aqui também. Uma coisa que eu queria assim, deixar explicado em relação a uma passagem bíblica sobre o Rio Jordão. Tem uma passagem no Antigo Testamento, né, principalmente no ministério de Eliseu. Eliseu, para quem não sabe, era discípulo de Elias. Quando Elias subiu aos céus, Eliseu, né, ficou no lugar de Elias, ou então continuou pelo menos o ministério dele. E Eliseu era profeta de Deus. E havia um homem, né, na Síria que era general. A Síria, né, ficava aqui nessa região aqui, ó. A Síria era mais ou menos aqui. E Eliseu morava aqui em Samaria. E ele ouviu falar que Eliseu era um profeta de Deus, que Eliseu poderia, né, operar grandes milagres. E a Bíblia diz que esse general da Síria, ele tinha lepra sobre todo o corpo. E o sonho dele era ser curado da lepra. Então, resumidamente, ele ouviu falar de Eliseu, foi para Samaria,
Atravessou o Jordão, foi para Samaria encontrar com Eliseu. Aí o que Eliseu fez? Resumindo, Eliseu falou assim, ó, vai no Jordão, mergulha 7 vezes e sairás curado. Falou para ele. Só que o Rio Jordão, na época, né, principalmente ali na época do Antigo Testamento, e até no Novo também, hoje eu não sei falar bem, mas esse rio aqui era um rio de águas escuras, de águas turvas, bem, né, suja, bem suja mesmo. E quando Eliseu manda o general da Síria, Naamã, mergulhar 7 vezes no Jordão, ele pergunta se não tinha rios, né? Por acaso não tem em Israel rios melhores do que esse? Como Abana e Farpar, que são outros rios, né? Por que ele fala isso? Porque o rio Jordão era um rio, né, com águas turvas, águas escuras, água suja. Então, às vezes, isso é bom, até é bom comentar por causa de pregadores. Às vezes o pregador vai pensar que o rio era poluído, igual os rios que nós temos aqui no Brasil. Um rio de poluído, cheio de lixo, né? Onde joga animal morto, onde joga esgoto e assim por diante. Mas não é esse tipo de poluição. Né? Não é igual o rio Tietê, não é igual o rio Berabinha, Uberlândia. Não é nesse sentido. É no sentido, pelo fato do Rio Jordão ser um cânion, a velocidade da água era muito grande, era muito forte. E então ia, né, esbarrancando e terra caindo. E aí, pelo fato de ter muito desbarranco, né, e as terras caindo na água, a água quando chegava na planície, ela chegava toda suja, toda turva. Então por isso que Naamã não queria mergulhar. Não é que o rio era poluído no sentido, né, em sentido igual aos nossos rios daqui do Brasil. Que lá na região do Oriente não tem esse negócio de jogar lixo, esgoto no rio, não. Então não era nesse sentido, não. Então o sentido era esse. Era um cânion, aí descia numa velocidade grande as águas, né, e desbarrancava, e aí quando chegava na planície a água chegava toda, né, escura, toda, né, bem barrenta mesmo. E aí descendo aqui, ó, como eu estava falando, o Rio Jordão passa aqui e forma o Mar da Galileia. Todo mundo já ouviu falar do Mar da Galileia, né? Jesus, o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, no ministério de Jesus, foi no Mar da Galileia. Né? Quando Deus ali, ele operou aquela pesca maravilhosa, que os Pedro, Tiago, João, né, não estavam pegando nada, e aí Jesus chega lá, manda eles lançar a rede e tal, e aí pega aquele tanto de peixe, e eles veem então que realmente, né, era uma obra de Deus, e aí eles começam a seguir Jesus. Então Jesus operou alguns milagres lá. Mar da Galileia. Só que na verdade o Mar da Galileia, ele não é um mar, ele é na verdade um grande lago, né, uma extensão muito grande. Por que eles falam Mar da Galileia? Primeiro a Galileia porque está nessa região da Galileia. E eles chamam ele de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Tanto que o Rio Jordão continua depois dele. Se fosse um mar, ele desaguava aqui e parava ali, entendeu? Mas não é, ele continua. Tem algumas passagens bíblicas, igual que, por exemplo, ó, nós temos essa cidade, é uma cidade portuária, né? Chama Tiberíades, e temos essa cidade que chama Genesaré, que também é uma cidade portuária. Fica ali, né, próximo ao Mar da Galileia. Tem algumas passagens bíblicas que falam que Jesus operou o milagre em Tiberíades. Essa cidade de Tiberíades aqui, né, é uma cidade onde o imperador Tibério fundou. E aí eles chamam, pelo fato dela estar aqui, né, é uma cidade portuária do Mar da Galileia, pelo fato de estar aqui, a Bíblia chama ali de Mar de Tiberíades. O mesmo Mar da Galileia, quando você lê na Bíblia Mar de Tiberíades, é o mesmo. Mar de Tiberíades e Mar da Galileia é o mesmo. E também tem uma passagem bíblica que fala que Jesus operou um milagre no lago de Genesaré. É o mesmo Mar da Galileia, é o mesmo lago de Genesaré descrito na Bíblia. Então toda vez que você lê, Jesus fez um milagre no lago de Genesaré, é o Mar da Galileia. Jesus fez um milagre no Mar de Tiberíades, é o Mar da Galileia. Que na verdade, ele não é um mar, ele é um grande lago. E aí o Rio Jordão continua. Deságua no Mar Morto. O Mar Morto é chamado de Mar Morto por quê? Por causa da quantidade de sal que é depositado aqui. O Rio Jordão, igual eu falei, ele desce como um cânion, pelo fato da velocidade da água ser tão forte, né, ele vai lavando as pedras,
e o sal da pedra vai descendo, 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 deságua tudo lá no Mar Morto. Interessante. Passa o sal pelo Mar da Galileia, só que o Mar da Galileia é um lago de água doce, não é de sal. O sal continua, provavelmente no fundo, na água corrente, e continua descendo no Jordão e deságua aqui. Se você ler alguma coisa, alguma reportagem, alguma informação na internet, ou se você tiver o privilégio de ir lá, né, em Jerusalém, Israel, se você vê, tem muita gente que vai lá para nadar nesse mar, pela quantidade de sal que tem aqui, ó, as pessoas não afundam. A pessoa pode não saber nadar, ela pode entrar aqui que ela não afunda. Depois você dá uma olhadinha na internet para você ver. Por isso que é chamado de Mar de Sal, pela quantidade de sal que é depositado aqui. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos, né, Mar Mediterrâneo. Para lá, aqui o mapa não mostra, né, mas no mapa mundo mostra. Para lá nós temos a Itália, Roma, alguns lugares que o apóstolo Paulo, né, evangelizou, mas já não faz parte do crescente fértil, é mais para lá um pouco. Aqui embaixo nós temos o Egito, onde o povo de Israel ficou 400 anos. Vocês conhecem a história. Aqui nós temos o rio Nilo, né, onde, né, quando Deus operou as 10 pragas lá para provar para Faraó que Deus era na vida dos hebreus e Faraó liberasse eles para ir embora para a Terra Prometida, Deus também operou uma praga aqui nesse rio, né, transformou a água em sangue. Está lá na Bíblia. É o rio Nilo. E o rio Nilo ele desce aqui e deságua no Mediterrâneo. Nós temos aqui 4 braços, ó, 1, 2, 3, 4, onde ele deságua. Esses 4 bracinhos aqui é chamado de Delta do Nilo. Isso aqui a gente já estudou na escola secular. Acho que todo mundo já estudou sobre isso, né, em geografia. A Delta do Nilo, que são aqueles 4 braços, né, desaguando ali no Mediterrâneo, do rio Nilo. É justamente nessa região que quando José era governador do Egito, né, e Canaã estava passando, né, uma fome, uma seca, uma crise muito grande, aí o que José fez? José trouxe o seu pai Jacó para o Egito, juntamente com seus irmãos e a sua família. Ele trouxe a sua família todinho para o Egito e ele colocou eles morando aqui, bem no delta do Nilo, né, que é a terra de Gozém. Essa terra aqui no delta do Nilo é a terra mais fértil do Egito, na época de José. Por isso que José colocou eles lá, colocou eles no melhor lugar, que é justamente aqui no delta do Nilo, né? A terra de Gozém. Vamos entender um pouquinho a trajetória do povo saindo do Egito para a terra prometida. Quando Deus ele manda Moisés libertar o povo, e aí Moisés sai com o povo de Israel do Egito, o que a história diz? Diz que ele sai do Egito e depara com o Mar Vermelho. Aqui nós temos o Mar Vermelho, ó, um bico aqui, vindo e tal. Então eles vêm nesse sentido aqui e deparam com o Mar Vermelho. Aqui tem montanhas, e assim, por isso que eles não vêm por aqui, ó, cheio de montanhas. Eles vêm aqui, deparam com o Mar Vermelho, e aí atrás vem Faraó. Aí eles param aqui, aí atravessam o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, né? Eles passam e vêm para o deserto de Sim. Uma coisa interessante, eles poderiam, ó, aqui nós temos Jerusalém, bem, assim, aparentemente está perto, né? Lógico que tinha uma certa distância, mas o caminho mais perto seria que, ó, atravessou o Mar Vermelho, vim reto, né, para a Terra Prometida, que é aqui, Canaã. Só que a Bíblia diz que Deus não mandou eles para o caminho mais curto, porque no caminho eles iam encontrar com os filisteus, né? Então Deus mandou eles para o caminho mais longo. Aí o que aconteceu? Atravessaram o Mar Vermelho, ao invés de vir um caminho mais curto, eles vieram, né, costeando tudo isso aqui, ó. Deram a volta aqui. Ó, você pode ver que aqui tem o Mar Morto e o Rio Jordão. Eles poderiam ter vindo por aqui, mas Deus não permitiu. Eles vieram costeando aqui, foi até chegar aqui. Quando chega aqui de frente para o Jordão, eles ainda eram liderados por Moisés. Aí Moisés sobe no monte, Deus mostra para ele a terra que ele, né, que era para o povo, seu povo e tudo, e Moisés sente aquele desejo de entrar na terra, e Deus fala, ó, Moisés, você não vai entrar, você vai só ver. Quem vai entrar é Josué.
E aí Moisés morre, então Josué entra. E Deus manda Josué atravessar o Jordão. É quando Deus para as águas de cima, né? As de baixo continuam e o Josué passa com o povo. E a primeira cidade, né, que eles conquistam é Jericó. Então aí vocês entenderam a trajetória. Atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, não vieram para o caminho mais curto, vieram para o caminho mais longo. E aqui, já com Josué na travessia, eles conquistaram Jericó, né? Conquistaram Jericó. Estamos aqui no Mar Vermelho. Do lado de cá, nós temos Rio Eufrates e o Rio Tigre. Essa região aqui é chamada de Mesopotâmia, ou Mesopotâmia, né? O certo é Mesopotâmia. Tem gente que fala Mesopotâmia, mas é Mesopotâmia. Essa região é a região que Abraão morava antes de Deus chamar ele. Então, Abraão saiu daqui, peregrinou aqui pelo deserto e veio parar aqui, ó, em Canaã. Aqui, mais embaixo, por que chama Mesopotâmia? A palavra meso, o início aqui, meso é entre. Meso é meio. A palavra meso, né? A palavra meio vem de meso aqui, ó. Então, Mesopotâmia é uma terra entre rios, por isso que é meso, entre rios. Então, Mesopotâmia é a terra entre rios. Como a terra, né, do início, onde Deus fez o Jardim do Éden, Adão e Eva e a terra ali, ela ficava entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Tinha mais 2 rios, mas os importantes eram esses, mais importantes, Eufrates e rio Tigre. Então a terra era muito produtiva quando Deus fez Adão e Eva, né? Por causa desses 2 grandes rios, mais os 2 pequenos que tinham. Então aqui nós temos a Mesopotâmia, temos o Éden, aqui nós temos a Torre de Babel, não pus aqui, mas a Torre de Babel eles fizeram aqui, no caso a cidade de Babel, onde eles fizeram uma torre. Nínive do lado de cá, foi onde Jonas, né, foi pregar. Aqui no Monte Ararat, falei para vocês no início, o Golfo Pérsico. Então essa região aqui é a região do crescente fértil, né? Resumidamente, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode perguntar e tal, a gente vai estar falando. Então isso aqui é a terra, né? Que Jesus, né? O ministério de Jesus foi justamente nessa terra aqui, principalmente nessa região aqui da Galileia. Aqui é a Galileia, aqui mais embaixo a Judéia, né? A Síria aqui. Então Jesus pregou todo esse território aqui. Quando vieram, né, os apóstolos depois de Jesus, eles continuaram pregando aqui. Depois teve a diáspora, né, que foi aquela dispersão. Então aí o apóstolo Paulo foi pregar para o lado da Itália, Roma, né, Atenas e outras cidades assim por diante. Então essa aqui é a região do crescente fértil. Agora eu quero falar rapidinho, bem rápido mesmo, sobre a janela 1040. Vou estar organizando aqui para ver se a gente... Eu acredito que, principalmente para os líderes, líder de missão, ele tem que saber isso aqui, ó, sobre janela 1040. Quando tinha, né, aquele... Quando tinha não, ainda tem, né? Eu não acompanho mais não, mas ainda tem, né, o Gideões Missionário, que é Santa Catarina, né? Que são aqueles congressos, né, de uma semana de congresso, onde vai pregadores famosos, onde vai pregadores que também não são famosos e acabam virando famosos, vai os cantores e assim por diante. E os Gideões Missionários, né, ele granjeia, ele arrecada dinheiro para mandar para essa janela 1040, né, que são aqueles povos não alcançados. Na verdade, eles enviam, né, dinheiros, parte do dinheiro, né, para os missionários, né, que estão fazendo a missão entre aqueles países, aquelas cidades da janela 1040, e eles também, né, promovem alguns outros trabalhos em relação à janela 1040. Aqui nós temos aqui, né, o mapa mundi. Eu vou explicar para vocês onde fica o delta, o crescente fértil, né? Aqui, ó, nós temos aqui o Oriente Médio, temos a África do Sul. Nós temos esse pedacinho aqui, ó, que é o Oceano Atlântico, né?
E aí tem um bracinho que desce aqui, ó. Aqui é o Mediterrâneo, ó. Vem do Oceano Atlântico, aí vem o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo vem até aqui, ó. Aqui é justamente aquele mapa, onde tem o Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Rio Jordão, temos aqui o Rio Tigre, o Eufrates. Então ele fica bem aqui nessa região, ó. O Crescente Fértil fica aqui, ó, daquele mapa que eu mostrei para vocês. No sul do Oriente Médio, quase na fronteira com a África. Então fica nessa região. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich. Nós temos a linha do Equador, né? Aí eu separei aqui, né, o ocidente de Greenwich para cá o ocidente, Greenwich para cá o oriente. Isso aqui é geografia, a gente sabe sobre isso. Como que eu vou descobrir onde fica a janela 1040? Então quando você olha lá no mapa mundi, que tem aquele, né, que ele é dentro do globo ali, não sei se é um globo, é um globo, né, que eles fazem ali. Aí tem as escalas aqui, ó. Acho que, se eu não me engano, vai até os 180 graus, e aqui começa do 20 e vai até os 90 graus. Aí 90 graus daqui, 90 graus daqui, que dá 180. Aí 180 daqui com 180 daqui dá 360, né? Aí eu montei aqui, como a janela 1040 ela é trabalhada somente, né, com os graus em relação à linha do Equador, que é nesse sentido aqui, então eu pus aqui 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus. Por quê? Porque a janela 1040 ela trabalha com os países, né, do Oriente Médio. Pega só um pouquinho aqui, né, na ponta aqui do bico da África, aqui, ó, que fica um pouquinho no ocidente, né, só um pedacinho do ocidente, até o extremo daqui. Então, o que acontece? A janela 1040 trabalha com dois extremos. É o extremo daqui, do Oriente Médio, ou pelo menos do Oriente, no caso do Oriente Médio, não, desculpa, do Oriente, até o outro extremo do Oriente. Ou seja, do sentido leste até o sentido oeste. Então, fica aqui, trabalha com esses dois extremos, a janela 1040. Por que 1040? Porque ela é contada 10 graus acima da linha do Equador e 40 graus acima da linha do Equador, para achar aonde ficam os países entre os dois extremos. Aí a gente pega aqui a caneta para a gente pontilhar. Aí como a janela é 1040, então aqui, ó, nós temos aqui, ó, 0, 20, 40, 60, 80, vai até o 90. Eu não pus aqui não, mas vai até o 90. Então, de 0 a 20, o 10 é no meio. Então, a gente põe aqui 10 graus aqui no meio. 10 graus. Aí, imagina aqui, né, a linha de 10 graus. Vem. Até aqui no extremo, finalzinho da Oceania. Então, já foi. Janela 1040. 10, riscou, até aqui. No extremo daqui. 40, 20, aí tem um 30 aqui no meio, né? Não vou usar, 40. Aí vem, 40. Vem, até no rumo daqui, né? Tá vendo? Tá aqui, ó. Ó, aqui é 10, 8 aqui, né? 40 aqui. Certo? Aí como é janela 10, 40, então você vem aqui e você apaga aqui. É nos dois extremos, né? O extremo daqui até o extremo daqui. Então você vai, porta aqui e porta aqui. Aí aqui a gente apaga, né? Isso aqui foi só para riscar mesmo, para vocês verem que vem lá no 40 e vem lá do 10, ó. A gente apaga. Janela 1040, grau 10 e grau 40. Grau 10, linha reta, imaginária, apagou. Grau 40, apagou. Os países que estão aqui, ó. Nessa janela 1040 são os povos não alcançados pelo Evangelho. É onde, né, missionários têm sido enviados para lá. São poucos os missionários. Por quê? Porque são países comunistas, né?
países fechados ao evangelho, proibido. Então, por isso que, né, existe perseguição, muitos missionários são presos, outros são torturados, outros são mortos e assim por diante. Mas a janela 1040, estou falando para os líderes, né, de missão. Para você entender o que significa janela 1040, você acabou de entender através do gráfico aqui, né, do mapa mundi. Então é isso aí, tá? Então eu deixo esse estudo aí, né, em relação ao crescente fértil e também em relação à janela 1040. Obrigado a vocês, uma boa noite e até a próxima.